Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Esse é o tema da próxima lição, a de número 7 dos jovens. Eu sou o professor Lucas Gomes e quero te agradecer por ter escolhido o meu canal para preparar a sua próxima aula. Peço já a você que deixe o seu like, se inscreva neste canal e assim você irá contribuir com o avanço do trabalho que aqui é realizado. Muitas pessoas assistem às aulas, sim, muitas pessoas mesmo, mas não deixam seu like e nem se inscrevem. Isso é importantíssimo, porque assim você me mostra que eu estou no caminho certo e é uma forma também de você me incentivar. Bom, estando então na aula de número 7, eu quero dizer a vocês que ela será mais dinâmica, tá? Não como as demais, que separamos os 3 tópicos em 3 vídeos. Então agora a gente vai conseguir falar tudo em um único tópico, então fica aí, será uma bênção para você. Professor, o título da lição nos fala: fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Isso é muito importante porque nós vivemos em uma época onde as pessoas estão se afastando da fé, muitos charlatões estão se levantando e mesmo o público jovem já entendeu que existe muita gente de má fé se aproveitando da fé da igreja. Então, as pessoas estão deixando de crer em profecias. Essa lição é importante porque agora ela redireciona o olhar do jovem para as Sagradas Escrituras a fim de que ele compreenda o que é a profecia. Para que ele então entenda que existe uma diferença entre o dom de profecia e o profetismo, ok? No primeiro tópico, nós temos o seguinte título: Os Profetas do Antigo Testamento. E aí o autor trabalha algumas perguntas que é importante você fazer em sala de aula. E a primeira delas é: você sabe o significado de profetismo? A segunda pergunta é: quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eu recomendo a você a leitura do livro O Culto Segundo Deus, de Augusto Nicodemos. Ele fala sobre o profeta Malaquias e o contexto da época, e ele nos explica muito bem quem era o profeta na época. De acordo com Augusto Nicodemos, o profeta era um homem ou uma pessoa levantada por Deus para agir na falha do sistema. Todas as vezes que o rei falhava, Deus levantava um profeta. Todas as vezes que o sacerdote falhava, Deus levantava um profeta. Todas as vezes que o povo falhava, Deus levantava um profeta. Qual era o objetivo deste profeta? Denunciar os erros, apontar então o caminho de retorno e mostrar as consequências dessa atitude. Todas as vezes, as bênçãos de Deus sobre aqueles que resolvessem mudar de atitude. Em contrapartida, o profeta também estava ali para mostrar os juízos de Deus que recairia sobre aqueles que não quisessem se converter. Então o profeta estava ali para fazer o que o rei não fazia e o que o sacerdote não estava fazendo. Logo então, ele era um apoio ao ministério sacerdotal e à monarquia. Por quê? O profeta estava ali para garantir que as coisas não sairiam da ordem. Ele estava ali para fazer cumprir a palavra do Senhor. Então é justamente por isso que, mesmo sendo rei, se desviasse da presença de Deus, o profeta estava ali para apontar os juízos caso ele não quisesse voltar para o Senhor. Então o profeta era uma pessoa que circulava muito bem entre os dois campos, monarquia e sacerdócio. Quando eu digo circular bem, é porque ninguém poderia impedir o acesso do profeta ao rei e também ao sacerdote. Então ele era uma figura que deveria ter livre acesso. Em alguns momentos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar os profetas como conselheiros dos reis. E aí nós temos, por exemplo, Natã como conselheiro de Davi, Gade também como conselheiro de Davi. Nós temos Isaías como conselheiro de alguns reis. Isaías ele viveu no período dos reis
Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e muito provavelmente nos diz a tradição judaica que ele tenha morrido cerrado ao meio por ordens de Manassés. Então veja que os profetas, eles eram figuras que deveriam estar ao lado do rei e do sacerdote. Seu compromisso era intrinsecamente com a palavra de Deus. Justamente então, por causa deste compromisso, em muitos momentos nós vamos encontrar nos livros proféticos do Antigo Testamento os profetas tendo problemas com a monarquia e tendo problema com o sacerdócio, quando estes não queriam se voltar para o Senhor. Esse movimento chamado de profetismo, de acordo com o autor da nossa lição, começou quando Moisés rogou a Deus que levantasse líderes, que levantasse pessoas para auxiliá-lo, pois ele não estava mais suportando o seu cargo. E aí o Senhor Deus então direcionou a ele que levantasse 70 homens, e o Senhor retiraria do espírito de Moisés e colocaria sobre esses 70 homens, e nos diz a Bíblia então que todos eles profetizaram. Pelo menos uma vez, todos eles profetizaram. Então, o profetismo enquanto movimento deu-se início neste período, de acordo com o comentarista da lição. E aí nós temos então diferentes profetas, a ponto então de ser fundado em Israel a escola dos profetas, que muito provavelmente começou aí com Samuel, e tivemos importantes figuras liderando essas escolas, como Elias, Eliseu, tá? O que se fazia nessas escolas? Aprendia a profetizar? Não. Aqui tudo indica, eles examinavam a lei do Senhor, eles examinavam as profecias. Então eles estavam ali para se inteirar da palavra de Deus. Por quê? Como eles então seriam levantados por Deus como profetas se eles não conhecessem a lei do Senhor? Todavia, o campo de atuação dos profetas, onde Deus ia buscar esses profetas, não era em locais específicos. Só vai ser profeta quem participa da escola dos profetas. Não, eles participavam de uma escola dos profetas porque muito provavelmente eles analisavam as profecias, eles analisavam a lei do Senhor. Então, este ato de debruçar-se, de estudar, dava o nome de escola dos profetas. Não quer dizer que os profetas deveriam sair dali. Nós sabemos que os profetas saíram de diferentes lugares. Amós era boiadeiro, o Isaías, muito provavelmente, um adorador ali no templo, de linhagem real. Muitos acreditam que ele tinha um parentesco com Uzias. O próprio Moisés era pastor de ovelhas. Então, de diferentes lugares, Deus escolhia e Deus levantava. O ponto-chave é que o profeta ele não era escolhido ali no momento, né, de improviso. Ele era uma pessoa vocacionada desde o ventre da sua mãe, ou seja, ele nasceu para exercer aquela função. Tá? Então este era o profeta no Antigo Testamento. No segundo tópico, por sua vez, nos fala então a lição com o seguinte título: o ministério profético no Novo Testamento. E aí nós temos então que compreender que os profetas que falaram acerca do Cristo seguiram-se até João Batista. Então assim, João foi o último dos profetas a falar acerca do Cristo, o Batista. Depois dele nós não temos mais profetas sendo levantados então para falarem acerca do Cristo, porque o Cristo veio. Nós vamos encontrar alguns profetas em Atos dos Apóstolos, porém o próprio livro de Atos não nos fala muito assim abertamente da participação desses profetas, se eram como os profetas do Antigo Testamento, mas fato é que eles aparecem em Atos, depois de João Batista, com o título de profetas. Tá? Então a gente não pode ignorar este fato. Uma coisa é verdade, profetas tal qual os do Antigo Testamento, nós não temos mais.
Por quê? Foi dado à igreja o dom de profecia. Então, o que eu vejo aí desses profetas que aparecem em Atos, para o entendimento hoje de que não é mais levantado profetas como no Antigo Testamento, é que houve uma transição, tá? Houve uma transição. A ruptura ela não aconteceu imediatamente, então houve uma transição do profetismo do Antigo Testamento para o dom de profecia que foi otorgado à igreja no Novo Testamento. Então, nesta transição, nós vimos ainda alguns profetas nas igrejas em Atos dos Apóstolos, tá bom? Mas hoje o que temos é o dom de profecia, e é diferente. Nós temos pessoas sendo levantadas por Deus, inspiradas para falar questões pontuais, tá? E aí é interessante que a profecia no Antigo Testamento, ela não passava por crivo algum, porque o próprio Deus falava na boca dessa pessoa e em situações de apostasia, de afastamento da fé. Agora, o dom de profecia, Deus então inspira os seus para falar diferentes questões. E então, como saber se é Deus que ali está falando? Através do crivo da palavra. Então, toda profecia hoje dita precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia nos fala sobre julgar a profecia, e não o profeta, mas sim julgar a profecia, tendo a palavra de Deus como base. Não é de acordo com aquilo que eu acho que é ou quis aceitar. Não. Está dentro da palavra de Deus, então ela deve ser recebida. Segundo, vamos aguardar o tempo do cumprimento, porque é o cumprimento que vai legitimar que aquela palavra foi de Deus ou não. Ok? O terceiro tópico, por sua vez, nos diz, entendendo a profecia bíblica. Como que se interpreta, então, a profecia bíblica? Sempre a partir do método literal, tá? Mesmo sabendo que as profecias bíblicas contêm muita simbologia. Uma coisa nós precisamos compreender. Qual o método de interpretação das Sagradas Escrituras? O literal. A não ser que o próprio texto aponte uma alegoria, certo? Se o texto apontar uma alegoria, nós não vamos interpretar então de maneira literal. Eu vou explicar. Quando no Apocalipse, por exemplo, capítulo 13, nos diz João que ele viu sair do mar uma besta com boca de leão, pés de urso e com a sua aparência de um leopardo, nós não podemos ali interpretar de maneira literal. Olha, vai chegar um tempo que vai sair do mar um animal terrível com boca de leão. Não. O próprio texto já está apontando uma alegoria. Ou seja, o que significa a boca de leão? O que significa a aparência de leopardo? O que significa os pés de urso? A partir então da interpretação dessas partes da profecia, você chegará ao entendimento. Agora vamos a uma profecia literal. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É literal. Aqui a nuvem não tem um significado, o homem montado num cavalo tem outro significado? Não. Então, quando o texto bíblico aponta para a literalidade, a sua interpretação é literal. Vai acontecer tal qual da forma que está aqui. Agora, quando o texto bíblico aponta uma alegoria, deve ser interpretado de maneira alegórica. Por quê? Se você pega um texto literal e interpreta de maneira alegórica, você terá problemas na interpretação e mais ainda na aplicação. Se você pegar um texto alegórico e o interpretá-lo de maneira literal, você também terá problemas. Então, o que é preciso fazer primeiro, professor? Identificar o texto da profecia. Se é literal, se é alegórico. Se é alegórico, com que tipo de figura de linguagem o autor está trabalhando? É uma parábola? Não é uma parábola. Aqui ele está utilizando outro tipo de metáfora. A partir da identificação disto, chegaremos então à interpretação do texto, tá bom? Diante disso, esses métodos, eles são hoje na teologia chamados de método histórico-gramatical, diferente do método utilizado pelos teólogos liberais, que é o método
crítico gramatical, ou seja, é a maneira em que você submete ao texto as mesmas provas que você submeteria um texto, por exemplo, de Machado de Assis, de Eça de Queiroz, a mesma investigação que você colocaria um texto de Paulo Freire, por exemplo, analisando as intenções do autor. Não, nós sabemos que a Bíblia, quem inspirou os autores para escreverem, foi Deus. Então o autor da Bíblia é Deus. As intenções de Deus não são analisadas como que o que Deus quis dizer. Não, o que Deus disse, o que Deus falou. A gente estuda os autores da Bíblia Sagrada para poder entender melhor o contexto. Mas, entendendo que Deus é o autor da Bíblia Sagrada, nós sabemos então que Deus nunca quis dizer, ele sempre falou. E em momento algum ele se contradiz. Independente de ter sido Paulo, Davi em outra época, Pedro um pescador, Jeremias um sacerdote, não importa. Ali houve uma unidade do pensamento porque o autor é Deus. Então o que nós fazemos a partir de um método histórico-gramatical? Nós analisamos o texto, o idioma, nós analisamos o contexto para poder chegar então à interpretação dessa mensagem. Professor, muito obrigado por ter passado comigo aqui este tempo. Eu já te convido para a próxima aula que tem por título Fé para crer que Deus não criou o mal. Gente, que lição! Eu tenho certeza que será uma benção, então eu já peço a você para deixar o seu like, se inscrever para quando esta aula subir, você ser notificado e não perder tempo e ir junto comigo preparar a sua próxima aula. Deus abençoe você, um forte abraço. Eu espero que essa aula tenha sido uma benção na sua vida. Fica com Deus.